piores momentos de um ser humano é quando o desemprego bate a porta. Sair de casa ainda de madrugada, pegar condução, ir para filas de empregos, competir com outros milhares de profissionais por uma vaga ou ficar horas no computador atrás de uma oportunidade. Mas tanto esforço nem sempre tem êxito. 8,5 milhões de brasileiros estão desempregados. Eles procuram serviço, mas não encontram. O inusitado dessa informação é que aumentou a quantidade de pessoas que gostariam de ter uma vaga de trabalho, mas desistiram. Ao final de fevereiro, pelo menos 293 mil pessoas engrossaram o grupo de pessoas desalentadas. Agora, 3 milhões e 700 mil pessoas com idade para trabalhar simplesmente pararam de procurar porque estão desanimadas. O tema de hoje é sobre o desânimo que gruda na vida das pessoas. E não é só a apatia diante do desemprego, não. Quando as tentativas parecem em vão, para alguns desistir se torna a única opção. Fala aí, Paulista. O que é que tu manda? Foi por essas e outras que o ator Mário Gomes desistiu da carreira artística. O ponto crucial foi uma fofoca que o fez perder espaço na TV. Mário Gomes já foi um dos principais nomes e galãs da TV. Ao longo de 36 anos dedicados à atuação, participou de inúmeras produções que fizeram sucesso. Mário está longe dos estúdios desde 2017. Atualmente é dono de um quiosque e vende lanches na orla do Rio de Janeiro. Ele fala assim, nossa, coitado dele. Tá bem demais, tia. Vendi 700 cervejas. E não tão distante assim, temos outro exemplo de quem, diante da falta de oportunidade na área, acabou por mudar o foco. Uma experiência assim, extraordinária, um laboratório como pessoa, como artista, como ser humano. Em janeiro deste ano, o ator Daniel Hertal, de 41 anos, foi um dos assuntos mais comentados na ocasião. Ele começou a trabalhar como vendedor ambulante pelas ruas de Copacabana. Consigo pagar a conta de luz, eu consigo levar meu cachorro no veterinário. E isso que me encheu de força, de resiliência, de vontade para continuar. Com mais de 20 anos de carreira, Daniel está fora das câmeras desde 2022. A falta de oportunidade no meio artístico o fez criar um negócio próprio. Gelada? Uma água. Pode sentar, por favor. E olha só essa manchete. Niso Neto, filho de Chico Anísio, desiste de carreira artística e pede ajuda com o emprego. Longe da televisão, Niso revelou que tenta, há 5 anos, ingressar na área corporativa para buscar estabilidade profissional. Ele admitiu dificuldades para arranjar trabalhos como mestre de cerimônias, mediador de debates e apresentador de eventos. Desistir de lutar. Será que tem lutas que são difíceis de vencer? Você pensa em desistir de algo ou já desistiu? Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe o seu dia, que a nossa vida seja uma vida iluminada, diferente. Quando Deus abençoa a vida de uma pessoa, quando Deus traz paz no interior de uma pessoa, você passa a ter ideias, direções. Aonde você chega, você contagia aquele ambiente com alegria, com felicidade. Porque quem é de Deus tem luz, meu amigo e minha amiga. Por pior que esteja a situação, você consegue brilhar, você faz a diferença. Sabe por quê? Porque Deus está dentro de você. Quando nós começamos essa reunião de prosperidade com Deus, eu sempre falo para as pessoas, olha, você chegou aqui, a coisa mais difícil é você chegar aqui. Você colocou a planta dos pés aqui, agora é com Deus. E quando é com Ele, quando Ele entra na sua batalha, quando Ele entra na sua guerra, há um diferencial. Há uma mudança. O 011-3573-3500 é o nosso SOS à sua disposição e o 011-3573-3510 é o SOS da prosperidade com Deus. Eu vou colocar a história da Andressa e daqui a pouco nós estamos de volta. Meu nome é Andressa Teixeira, tenho 40 anos,
Eu trabalho como representante comercial, atendo 4 indústrias de multinacionais. Desde quando eu fiz uma aliança com Jesus, a minha vida vem sendo transformada. Já com 21 anos de empresa, onde eu atendo grandes redes de supermercados, iniciei com varejo, atendia mercadinhos pequenos e hoje eu já atendo grandes empresas dentro do estado de Santa Catarina inteiro. Eu viajo a várias cidades, onde eu atendo grandes negócios e trabalho com 4 multinacionais. A minha vida antes do congresso, eu trabalhava como empregada, eu também já era vendedora na época, só que eu trabalhava como empregada de uma multinacional. Trabalhei durante 6 anos, me acidentei de moto no período de trabalho e fiquei afastada durante 1 ano e meio da empresa. Quando eu retornei, eu decidi que eu queria mudar de vida, que eu queria trabalhar para mim, nunca mais para os outros. E desde então eu peguei naquela época uma empresa, fui começando a desenvolver o trabalho e dali o Espírito Santo foi me abençoando, foi me abrindo mais portas, eu fui começando a conquistar mais empresas e hoje eu consegui chegar num patamar que eu pude escolher qual empresa querer trabalhar e qual regiões trabalhar e trabalhar com grandes empresas. Grandes mercados como hoje, grandes mercados da região e fora da região também. No período da pandemia, eu tive dificuldade em atendimentos, porque daí não tinha mais como atender os compradores presenciais. A gente começou a trabalhar tudo durante home. E dali então, o Espírito Santo foi cada vez me abrindo mais a mente. Assim, o Espírito Santo começou a me ensinar mais e eu comecei a buscar mais, a desenvolver um escritório dentro da minha própria casa. E dali eu comecei a ampliar mais os meus negócios. Foi onde eu comecei a trabalhar com a linha de alimentos dentro do supermercado, que é onde foi crescendo cada vez mais. Porque as pessoas começaram a consumir mais alimentos, né? Porque com a pandemia não tinha para onde ir, foi começado a consumir bebidas e a linha de alimentos também. Foi onde eu comecei a trabalhar nesse ramo, que eu já vinha com alimentos, mas não nesse segmento. E cada vez mais crescendo, cada vez mais desenvolvendo meu trabalho. E eu só tenho a agradecer porque o Espírito Santo é cada vez mais me ajudando, me dando ideias e me abençoando. Dentro do pacto a gente aprende muita coisa que a gente não imagina. O Espírito Santo vai usando o pastor para nos ensinar e dali a gente vai botando em prática. Cada vez mais a gente vai abrindo a nossa mente, porque é na verdade uma palestra, né? Uma palestra que vai te abrindo a mente para muita coisa. E o Espírito Santo não quer que a gente seja realmente empregado e esteja lá no chão. Ele quer que a gente esteja realmente no topo. Os filhos de Deus merecem o melhor dessa terra. Então, por isso, ele vem, graças a Deus, me abençoando, onde eu posso contar meu testemunho e também ensinar muitas pessoas também no mesmo caminho. Hoje eu tenho meu carro próprio, um carro de 120 mil reais, eu tenho meu apartamento, estou comprando mais um terreno, tenho a minha empresa há 21 anos, a gente atende hoje 78 clientes, grandes clientes, onde a gente pode escolher hoje que vender, porque a marca hoje está na minha mão 100%. Hoje eu sou representante legal da Grande Florianópolis. O Espírito Santo cada vez mais vem me dando ideias, me abençoando, me orientando, me mudando meu eu. E vem me capacitando cada vez mais para mim abrir negócios fora. Hoje eu tenho já projetos de atender Portugal já com os produtos que eu trabalho, que são multinacionais que já atendem fora do Brasil. E estão querendo entrar em Portugal e eu estou fazendo parceria já com eles para a gente começar a trabalhar fora. Então, eu só tenho a agradecer e o Espírito Santo é maravilhoso na vida da gente, porque quando ele está à frente da gente, tudo vai. A gente não consegue nada com a força do braço, mesmo que a gente tenha hoje conhecimento, esteja bagagem de trabalho, mas se a gente não tem ele na frente, nada acontece. Porque a gente vai trabalhar com a força do braço, né? E com ele não, e com ele a gente só tem vitórias. Como Deus muda a vida de uma pessoa, né? Quando Ele transforma, essa pessoa passa a ser um testemunho glorioso, maravilhoso. Você vai chegar aqui, você vai pegar a sua aliança nova do pacto. Não é uma segunda-feira, não é 2, não é 3, não. Você vai tirar esse ano para resolver a sua vida financeira. Você vai vir aqui com o seu projeto, traça o seu plano. Eu tenho falado às pessoas aqui toda segunda-feira, não venha por vir. Venha você que quer mudar a sua situação esse ano. Você que quer dar a volta por cima, pagar quem você deve, sair do vermelho. Entra ano e sai ano a mesma situação. Você tem que dar a volta por cima e Deus com certeza quer que você dê a volta por cima. E os testemunhos
são a prova disso. A aliança nova do pacto é essa daí, ó, tem o nome do Senhor Jesus, o nome que está acima de todos os nomes. Toda reunião eu peço para as pessoas levantar a mão da aliança aos céus e fala para Deus agora, abençoa a minha vida. É uma reunião de fé, é 1h10 à noite de fé e durante o dia 1 hora de reunião. Vamos à história desse casal, eu volto daqui a pouquinho. Para recomeçar, algumas pessoas decidem mudar de cidade, estado ou até de país, mas se esquecem que precisam, primeiramente, mudar seus pensamentos, suas atitudes. Esse casal vivenciou algo parecido e vai nos contar como foi essa experiência. Olá, Carlos. Olá, Maiane. Por que vocês optaram por essa mudança? Então, a gente tinha em mente, né, que a gente mudando de cidade, os nossos problemas seriam resolvidos, que a gente queria um recomeço. Quando a gente estava morando em Cuiabá, estávamos passando por alguns problemas no casamento, problemas financeiros. Então, a gente tinha esse pensamento, vamos mudar de cidade, né, vamos mudar de estado, porque lá a gente vai recomeçar e todos esses problemas vai ficar para trás. E não foi assim. Quando a gente mudou, né, de estado, mudamos de cidade, Maceió, que é uma cidade maravilhosa, a gente chegou aqui, os problemas continuou no nosso casamento, continuou na nossa vida financeira e começou a aumentar esses problemas. De vez de diminuir, começou a aumentar. Qual foi o momento mais crítico para vocês? Um dos momentos mais críticos com relação a essa situação que nós estávamos vivendo foi quando nós chegamos aqui em Maceió, né? Achávamos que mudando de cidade, como ele falou, ia se resolver tudo. Mas chegamos e nos deparamos com a pandemia, uma semana depois que nós estávamos aqui. E aí, por esse motivo, que foi que tudo começou a piorar, porque estávamos dentro de casa, desempregados, o nosso casamento, que a gente achava que ia ser resolvido, não resolveu, não tínhamos estrutura espiritual nenhuma para resolver as situações, para aprender a lidar com aquilo que estava acontecendo, né? E ali foi só piorando cada vez mais a situação, mês após mês de pandemia, que nós estávamos vivendo trancados, né? Dentro de casa, sem poder fazer absolutamente nada, desempregado, e aí piorou tudo. E Maiane, como foi que vocês conseguiram mudar essa situação? Um determinado dia, ele estava ouvindo na rádio, ele saiu, né, para fazer um pagamento de uma conta que a gente tinha, e ele ouviu no rádio, no carro, falar sobre a reunião da prosperidade com Deus. E ele chegou em casa e falou para mim. E aquilo chamou minha atenção, porque eu imaginei, né, eu falei, nossa, prosperidade com Deus é tudo que a gente precisa. Principalmente se a gente resolver a nossa vida financeira, a gente resolve todo o resto. Né? E aí foi quando nós decidimos estar indo nessa reunião. E o que mudou depois desse pacto com Deus? Mudou tudo, principalmente o espiritual, porque ali foi que nós entendemos que a gente precisava resolver primeiro o lado espiritual, a nossa vida com Deus, e aí depois, automaticamente, as coisas elas iriam se encaixando, né? As demais coisas iriam sendo acrescentadas à nossa vida. Aí logo em seguida, o nosso casamento, que já nós estávamos pensando em nos separar, já mudamos totalmente o pensamento, a questão de serviço, não conseguimos trabalhar de carteira assinada, porque ainda estávamos vivendo na pandemia, mas dali tivemos a direção para começar o nosso próprio negócio, ou pelo menos a empreender enquanto não arrumávamos ainda um emprego. E hoje, como é que está a situação de vocês? Hoje, graças a Deus, nós temos a nossa própria confeitaria, né? Hoje nós trabalhamos no segmento de tortas doces, sobremesas, fomos fazendo curso, o Senhor foi nos dando direção, nosso casamento mudou completamente, né? Recebemos o Espírito Santo e tudo completamente mudou. O Espírito Santo foi a coisa mais preciosa que vocês tiveram nesse período de transformação? Com certeza, né? O Espírito Santo, ele faz tudo novo na vida da gente, né? Eu recebi força, eu recebi direção, visão. Eu comecei a entender que, em primeiro lugar, é Deus na minha vida. E eu podia crer em Deus e crer também em mim, que eu podia mudar essa situação e que eu posso chegar aonde a minha visão está me mostrando. E hoje vocês vivem a prosperidade em todos os sentidos. Exatamente.
Com certeza, hoje a prosperidade ela não é só na vida financeira, né? A prosperidade é em todas as áreas, começando pela vida espiritual. A paz que nós temos hoje, né? A paz para dormir, você chega, dorme em paz, você não tem... a gente passa por lutas, né? Passa por problemas, a gente desafios. Passa por lutas, problemas, muitos desafios, mas dentro de nós tem a paz de Deus, a paz do Espírito Santo, que nos ajuda nos dias difíceis, né? Carlos e Maiane, muito obrigada pela participação de vocês. Nós agradecemos. E se você também quer uma mudança verdadeira na sua vida, faça como eles. Participe da reunião da Prosperidade com Deus. Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro da nossa querida cidade de Florianópolis. Você que precisa de uma providência divina na sua vida financeira, esteja conosco. Olha os horários, às 7 da manhã, às 10, ao meio-dia, às 15, às 18 e às 19h30. Em um desses horários, segunda-feira passada, com chuva, situação crítica, e nós tivemos aqui um povo de fé. Inclusive, essas imagens que você acompanha agora foi do nosso clamor a céu aberto, que nós fizemos segunda-feira. Você vai mudar essa situação que você está vivendo através da sua fé. Vamos a mais depoimentos, a mais histórias, e eu volto daqui a pouquinho. Como é que é o nome do senhor? É Antônio. Antônio, vindo segunda-feira, aliança aí no dedo, pacto com Deus. O que mudou? O que você tem para falar? Pastor, quando eu comecei a fazer o pacto, junto com a minha esposa, a gente sempre buscando portas, né? Deus dá direção, abrir a nossa mente, dá um norte. E ele deu a direção de um concurso. E eu estava esperando abrir o concurso para cá, não abria, e abriu um lá para o Distrito Federal. E a gente se lançou. Se Deus deu essa oportunidade, a gente foi em frente. E quando eu cheguei lá na prova, que eu sentei na cadeira, eu estava com a aliança no dedo, eu falei, meu Deus, isso aqui é só um pedaço de metal, mas é o símbolo de que o Senhor está comigo, né? E graças a Deus, pastor, um dos concursos, nesse órgão, é o concurso mais concorrido do Brasil. Nem 10% foram aprovados nessa prova, e para a honra e glória do Senhor Jesus eu fui aprovado. Porque naquele momento, em todas as etapas que ocorreram depois dele, eu sempre com a aliança no dedo, meu Deus, o Senhor está comigo, é o Senhor que vai na frente. O que eu não posso fazer, o Senhor vai completar, o Senhor vai dar o resto do ensinamento, da direção. Compensa a pessoa sair de casa e vir lutar e obedecer? Com certeza, pastor, porque sem a direção do altar e o mais importante, sem Deus estar na frente de tudo, não tem como dar certo. Muito mais vai vir. Deus te abençoe. Bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nome da senhora? Francisca. Vindo segunda-feira, Francisca, pegando firme com Deus, obedecendo direitinho. O que o Senhor fez na sua vida? Pastor, eu trabalho com vendas. E há 3 meses eu não vendia nada. Absolutamente nada. Eu saía para vender nada, era por telefone, não vendia nada. Depois do pacto, da aliança com Deus, eu vendi em um dia o que era para 2 meses. Quer dizer que antes do pacto, tudo amarrado, tudo travado. Eu pensei em desistir. Aí, quando eu vi que ia ter o pacto com Deus, não, vou aproveitar essa oportunidade. É a minha oportunidade de alavancar as vendas, porque não está dando. Compensa essa pessoa que está ouvindo a rádio, assistindo pela TV, vir fazer o pacto, Francisco? Eu sou prova disso, pastor. Compensa, com certeza. Muito mais vai vir na sua vida. Bem forte para o nosso Deus e Pai. O que você tem para passar para as pessoas, Francisco? Olha, depois que eu voltei em novembro, como o Senhor tinha determinado que ia ser o melhor ano das vidas das pessoas que permanecesse. Eu acreditei naquela palavra. E para mim foi um dos melhores anos. Os últimos meses ali eu superei o ano todo para trás. Então eu terminei o ano com um contrato e dia 5 de dezembro fechei um contrato. Segunda-feira, antes de chegar aqui, 5 horas da tarde, fechei um outro contrato e tem um contrato para fechar amanhã. Deus está abrindo as portas. Você chegou a desistir de ter o seu negócio para ir trabalhar para os outros, né? Desisti de ter meu negócio para trabalhar de empregado. E aconteceu o que nesse trabalho? Aconteceu de eu ser humilhado.
humilhado, né? A gente fazia o melhor e sempre era pisoteado pelos outros, né? Mas eu agradeço hoje aquele rapaz que me humilhou, porque eu criei juízo e Deus está honrando. Às vezes Deus vai permitir que você passe situações no seu dia a dia, no seu trabalho, que é para surgir a revolta dentro de você. Olha como Deus é grande. Amém? E muito mais vai vir, bem forte para o nosso Deus. Como é que é o nominho da senhora? É Maria Rosa. Dona Maria, o que aconteceu? Então, eu não fazia essa reunião, né? Hoje é a quarta segunda-feira que eu estou fazendo. E a gente trabalha com casas de aluguel de temporada. E aí a casa mais bonita, que a gente investiu mais, agora já está caindo, já não está bom para a temporada. E aí eu vim cada segunda-feira, eu ia lá no norte da ilha, dobrava o joelho dentro da casa e falava, eu não aceito essa casa ficar fechada no inverno, porque a gente investiu para a casa ficar fechada. As 3 semanas, eu vim aqui na segunda e na quinta-feira eu ia lá. E aí no sábado eu fechei um contrato nessa casa até novembro, 1º de novembro, e aí depois volta para a temporada. Bem forte para o nosso Deus. Quando o socorro tarda, a demora pode ser fatal. Cobranças, ordem de despejo, ameaças de credores a todo momento. Uma pressão terrível que não dá trégua em nenhum instante. A escassez de recursos e as portas fechadas trazem a sensação de impotência e uma pergunta que insiste em atormentar os pensamentos. Onde encontrar uma resposta rápida e eficaz, capaz de reverter este quadro de fracasso? Somente a intervenção de um poder supremo pode trazer o escape e a resposta urgente que você tanto necessita. Por isso, nesta segunda-feira, 22 de abril, o dia da providência divina para todos que precisam de uma resposta urgente na vida financeira. Na oportunidade, receba também a nova aliança do Pacto com Deus, no maior congresso de prosperidade do mundo. Eu te aguardo aqui segunda-feira. E eu quero encerrar esse programa com um tema que com certeza vai falar com muita gente. São aqueles que estão me assistindo agora e que você precisa perdoar alguém. Domingo agora nós vamos ter o dia do perdão. Quando você perdoa uma pessoa, você está fazendo bem para você. A mágoa, o ressentimento que você sente por alguém só está te prejudicando. Está comprovado pela medicina que pessoas magoadas, pessoas ressentidas, pessoas que guardam rancor dentro de si, são pessoas que vivem ali doentes. Você quer sair dessa prisão? Você quer sair dessa situação? Então nós separamos um dia na Igreja Universal, no Brasil e no mundo, que será o dia do perdão. E quando você colocar a planta dos pés aqui, você vai ter uma direção de como perdoar. Perdão não está ligado ao coração, não. Perdão está ligado ao espírito, à sua mente. Quando você perdoa, você está dizendo assim, Deus, eu coloco essa situação, essa injustiça nas suas mãos. Nós te aguardamos aqui, às 7, principalmente às 9h30, e tem às 15 e tem às 18 horas neste domingo. Deus abençoe vocês. Um dia, algo terrível aconteceu. Uma injustiça, uma decepção. Porta de entrada para uma profunda mágoa. Uma prisão escura para a alma. E desde o dia que marcou o início desta prisão, parece que sua vida nunca mais será a mesma. E a sua luz se apagou. Mas assim como teve um dia para essa mágoa entrar, há um dia marcado para ela sair. Neste domingo, 21 de abril, o dia do perdão, às 7, 9h30 e às 18 horas. Saiba mais sobre locais e horários em universal.org/localizar.